Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. É esse o livro que a gente está fazendo agora. Esse livro então que é do mesmo autor do livro Pense e Enriqueça, que é o que nós fizemos. A última série que nós fizemos foi do Pense e Enriqueça, que é um livro que foi escrito em 37, que se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido do mundo. Os ensinamentos de Napoleão Hill, eles influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. E aí quem está vendo esse vídeo pode pensar, uau, mas ela disse que vai ler o livro Mais Esperto que o Diabo e vem falando do o Pense e Enriqueça. Porém, é para dizer, para situar quem é Napoleão Hill, porque um autor de um livro que se tornou a pedra filosofal, como ele está dizendo aqui, para os ensinamentos, a pedra fundamental para os ensinamentos de todos, para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Então, eu acredito que não seja um autor qualquer, não seja um autor que esteja trazendo apenas as coisas coisas não fundamentadas, coisas que talvez não sirvam para nada. Ele realmente é o autor e é ele mesmo então que escreve esse livro, que eu acredito que muita gente possa ter alguma reserva contra, porque quando eu acreditava no diabo, com certeza eu não abriria esse livro. E é por isso que eu, depois de ler, eu achei ele tão fantástico que eu acho que vale a pena a gente tá empurrando um pouquinho, tá dando empurrãozinho para quem tem essa reserva, saltar por cima disso e aproveitar o ensinamento desse livro. Por isso que eu vou ler essa parte também, que ele disse que esse é um livro, é um curso generoso em psicologia, deixando claro os princípios de como funciona a mente humana. E aí eu cito mais uma vez o Pense e Enriqueça, porque ele explica lá, desde o início, que tudo passa pelo pensamento, uma coisa que a gente já sabe, já viu com esses outros livros que eu fiz, outras séries aí no passado. Tem várias playlists de outros livros que passam exatamente por isso. Tem o da Catherine Ponder, que é As Leis Dinâmicas da Prosperidade, eu deixo aqui se você quiser ver, que ela fala exatamente disso, do pensamento próspero, como é que está no pensamento próspero, decidido e deliberadamente, como ela dizia lá, a fez experiencial pó de ouro, que ela disse que está no ar para ela e para todos. Ela que passou de uma situação de total escassez para uma situação de abundância em todos os setores, porque todos eles batem na mesma tecla também. A riqueza não é apenas a riqueza material, a riqueza financeira, porque só a riqueza financeira é como se fosse saúde. Eu vi uma outra pessoa dizendo que é como se fosse saúde. Há que se ter saúde material, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Na verdade é isso. Se a gente só tem saúde em um dos setores, um dos outros três esteja doente, não há como ser verdadeiramente pleno. Então ela diz lá que, a Catherine Ponder, ela diz que há que se estar no pensamento próspero a maior parte do tempo. E aí o Napoleão Hill também diz que tudo começa no pensamento. E ele diz então que esse livro é um curso generoso em psicologia, pois deixa claros os princípios de como funciona a mente humana. E se tudo passa por nós sermos o guardião da nossa mente, os observadores conscientes da nossa mente, nada como saber como é que ela funciona, porque assim fica mais fácil. Vai ser um fiscal, não, vai ser um segurança de um local, de um determinado local. A pessoa tem que mostrar pra gente, a gente chega, a gente não conhece ali o prédio, o local, ela tem que mostrar, olha, tem uma entrada e uma saída ali, tem uma entrada e uma saída ali, tem uma entrada e uma saída ali, porque senão, se você não sabe, você fica guardando só um local, aí você não vai estar fazendo o serviço como deveria ser feito. Então eu acredito, é só uma analogia assim, meio manca que eu estou usando para dizer que então, se a gente sabe como funciona a mente humana, saber como funciona a nossa própria mente é o primeiro passo para poder estarmos então ali sendo os observadores conscientes e mantendo o pensamento negativo longe e aprendendo a pensar por nós mesmos, porque ele diz que isso aqui, ele não, aqui nesse livro é o diabo que diz que
a coisa principal que faz com que ele tome a nossa mente é quando a gente não pensa por nós mesmos, é quando a gente comprou aquele pacote já fechado e é com ele que a gente vai e a gente simplesmente é isso, é mais fácil, mesmo que não esteja dando certo, é mais fácil seguir desse jeito que não dá muito trabalho. Se eu for pensar por mim mesmo e for ver que esse caminho que me mostraram que era o certo não é exatamente, se eu for discordar, eu vou ter que bater de frente com as pessoas e aí é difícil, e eu garanto para vocês que é difícil. É super difícil, porém é o preço, não é? Pra gente, porque eu acredito que nessa evolução estamos todos caminhando e tem que ser para frente. Então tem vários níveis, tem um que já está ali com um pezinho para entender ali, para passar, para já estar expandido mesmo, com a mente completamente expandida, e tem outro que ainda está ali bem nos primórdios ainda. Todos com a mesma aparência física, porém com graus diferentes de expansão de consciência. E aí é por isso que cabe essa explicação, para que a pessoa entenda o que é esse livro. E aí também uma outra frase que eu acho legal, ele diz aqui, ele mesmo está dizendo, eu acho legal repetir também, quando você terminar essa história de diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Porque aquelas pessoas que vão ter reservas com esse livro, são aquelas pessoas, eu acredito, é só a minha forma de pensar, é só o meu ponto de vista, é só a minha verdade. Eu acredito que quem acredita no diabo são aqueles que acreditam também em um Deus ciumento e vingativo. E aí então fica difícil, porque quando o Deus que a gente acredita é ciumento e vingativo, a gente tem que acreditar em uma contrapartida dele para punir aqueles que não seguem o que ele está dizendo ali que tem que ser feito. Então é mais ou menos isso. Então é legal entender isso que ele diz, que terminando essa história do diabo, a gente vai saber muito mais sobre o Deus, aquele, o absoluto, aquele que realmente ele é pai e mãe de todos. Todo mundo saiu dele e volta para ele. Ninguém fica no caminho, ninguém fica no inferno, todo mundo volta para Deus, até porque somos parte de Deus, sem um de nós ele não seria completo. Talvez isso até é uma heresia, para alguns pode parecer, mas é dessa forma que eu penso. Então, gente, no capítulo anterior, no capítulo 5, ele então trouxe tudo ali de como é que a gente pode estar se alienando com o diabo. Não, isso foi o 4º capítulo. O capítulo 5 foi a confissão continua, mas continua então o diabo ali explicando para ele como é que ele toma a mente das pessoas. E então a última pergunta desse último vídeo foi: pode o hábito da alienação ser quebrado? Ou ele se torna permanente uma vez tendo sido formado? E aí ele diz, o hábito pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade. E ele conclui essa pergunta dessa forma: a teia na qual enredo as minhas vítimas permanentemente, na verdade, é uma lei da natureza que ainda não foi nem entendida nem estudada pelos homens de ciência. E aí é sobre essa tal lei que ele vai falar agora aqui, que é a lei na qual ele enreda, é a teia que ele usa para enredar as pessoas para ele. Então vamos ver, essa lei começa aqui no capítulo 6, que é o ritmo hipnótico. Que lei misteriosa é essa pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas, mesmo antes de possuir as almas delas? O mundo inteiro vai querer saber mais sobre essa lei e como ela funciona. Não será fácil descrever essa lei para você de tal forma que você possa entendê-la facilmente, mas você pode chamá-la de ritmo hipnótico. É a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas. Olha, vamos guardar bem isso, que ele vai falar bastante dessa lei agora, gente. Uma lei que não está ali nos princípios herméticos, ou está ali nos princípios herméticos como a lei do ritmo. Então você tem o poder de usar as leis da natureza como uma teia na qual você mantém suas vítimas em eterno controle. É isso? Isso não é somente o que eu afirmo, isso é a verdade. Assumo o controle das mentes e dos corpos das pessoas mesmo antes de elas morrerem, sempre que consigo atraí-las ou assustá-las por meio do ritmo hipnótico.
Então, ele dizendo, explicando como é que essa lei é favorável a ele. Ele usa essa lei, ele ganha a mente e o corpo das pessoas, mesmo antes delas morrerem, usando assustando-as com esse ritmo hipnótico. Vamos ver como. O que é o ritmo hipnótico? Como você o utiliza para ganhar a maestria permanente sobre os seres humanos? Terei que voltar no tempo e no espaço e dar a você uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico. De outra forma, você não será capaz de entender a minha descrição de como uso essa lei universal para controlar seres humanos. Vá em frente, mas mantenha sua história focada em conceitos simples, os quais eu consiga, com minha própria experiência e conhecimento, aplicar às leis naturais conhecidas. E aqui Napoleão Hill ajudando a gente, ele está dizendo para ele não ser muito... não passar uma coisa muito técnica ou uma coisa muito difícil de entender, para ele passar de uma forma simples para que a gente possa, e a gente também, né, com a nossa própria experiência e conhecimento, aplicar o que ele vai dizer às leis naturais que a gente conhece. Muito bem, farei o meu melhor. Você, é claro, sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre todos os elementos e toda a energia no universo. Você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita, cada qual respeitando o seu próprio lugar no tempo e no espaço. Você pode ver que as estações do ano vêm e vão com uma regularidade perfeita. Tire suas próprias conclusões considerando que o carvalho deriva da noz e o pinheiro cresce baseado na semente de seu ancestral. Uma noz nunca produzirá um pinheiro e um pinhão nunca produzirá um carvalho. Essas são coisas simples que qualquer pessoa consegue entender. O que é difícil realmente de se ver é a lei universal por meio da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a miríade de universos. Vocês, humanos, tiveram consciência de uma fração dessa grande e imutável lei universal quando Newton descobriu que ela mantém a Terra em sua posição exata e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro dela. Ele chamou isso de lei da gravidade, mas ele não foi longe o suficiente nem o estudo dessa lei. Se ele tivesse ido mais longe, teria descoberto que a mesma lei que mantém a Terra na posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas 4 dimensões conhecidas, na qual toda a matéria e energia estão contidas, é a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos. Uau! E ele não está se fazendo de rogado, ele está explicando tudo direitinho, tintim por tintim. A gente aqui tem que ler com calma e prestar atenção para a gente entender, né? Então, ele dizendo que... primeiro ele mostra que tudo na natureza acontece de forma natural. Uma noz não produz um pinheiro e um pinhão nunca produzirá um carvalho. Ou seja, não vai também nascer um patinho de um ovo de galinha, por exemplo. Então, porque na natureza, a lei universal por qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a miríade de universos, porque nós estamos em um universo, mas como ele está dizendo, são muitos, são inúmeros, são vários. E então ele fala então da lei de Newton, que é a lei da gravidade, mas ele diz que se ele tivesse ido mais longe ainda, nós teríamos descoberto que a mesma lei que mantém a Terra na posição dela e ajuda a natureza a manter esse balanço perfeito, ela é também a rede, a teia, ou a rede pela qual ele amarra e controla as mentes dos seres humanos. Então vamos ver como é que a lei da gravidade tem a ver com isso, o que é que a lei da gravidade tem a ver para ajudar então ele a estar tomando conta da nossa mente. Me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico.
Conforme já afirmei, há uma forma universal de energia com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre toda a energia e a matéria contida neste universo. Na verdade, a natureza faz uso de maneira muito especializada dessa forma especial de energia, quebrando-a em diferentes comprimentos de onda. O processo de quebrar os comprimentos de onda é feito por meio do hábito. Essa palavra hábito está escrita toda em caixa alto e está em negrito, então eu acredito que ele realmente quer chamar atenção para isso. Vamos prestar atenção. O processo de quebrar os comprimentos de onda é feito por meio do hábito, ou seja, hábito é aquilo que a gente repete todo dia, até às vezes toda hora. É por isso que é ritmo hipnótico. Você entenderá melhor o que eu estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com o método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento musical. Primeiro, as notas musicais devem ser memorizadas na mente. Feito isso, elas relacionam-se umas com as outras por meio da melodia e do ritmo. Pelo efeito da repetição, a melodia e o ritmo fixam em nossas mentes. Observe atentamente como o músico deve repetir incessantemente uma música antes de ele ter domínio sobre ela. Ou seja, antes de ele poder tocar assim de cor, tocar de cabeça, acredito. Por meio da repetição, as notas musicais misturam-se e então você tem música. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez por meio do hábito acaba formando um ritmo organizado. Olha, gente, aqui eu consigo entender, olha aí, foi assim que a gente forma o hábito. É aquilo que eu já disse no passado, que eu até disse que a vida é muito mãe mesmo com a gente, porque ela sabe, eles vão chegar lá e vão ficar abrindo a porta para os pensamentos negativos, mas aí diz, vamos dar então um desconto, pode abrir a porta de vez em quando, deixa o pensamento negativo entrar, ele não vai parar de passar mesmo, ele não vai parar de bater, deixa ele entrar, mas não vai com ele, não se identifica com ele, e se identificar, quando se vir lá no passado, sofrendo e... O que eu estou fazendo aqui? Eu segui o pensamento negativo, volta correndo, pronto, quebrou a lei do ritmo. Ele está dizendo, então, só deixa o diabo pegar aqueles que realmente não entenderem e continuarem, fizerem disso um hábito repetitivo. Então, por isso que ele está trazendo aqui esse exemplo da música, de como é que o músico consegue, então, estar gravando a música, como é que as notas se tornam música só com o hábito repetitivo, ou seja, hábitos, agora ele vai falar, hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser considerados um ritmo. Você está conseguindo me acompanhar? Sim. Bem, para continuar, o ritmo é o último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma, duas ou mais vezes por meio do princípio do hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo. Então o hábito a partir desse momento não pode ser quebrado, porque a natureza o assume e o transforma em algo permanente. É algo tipo um redemoinho na água. Um objeto pode manter-se flutuando indefinidamente até que ele seja pego por um redemoinho. Nesse caso, ele não tem como escapar, pois a força da água o fará submergir. Dessa forma, olha que legal esse exemplo que ele trouxe, eu acho que todo mundo, eu consigo até visualizar aqui, fechando os olhos, acredito que todo mundo já viu assim, digamos, um redemoinho aí um lago e tem uma coisa ali flutuando, digamos, qualquer coisa ali flutuando na superfície, ela tá ali faz tempo, a gente passa todo dia e vê aquilo ali flutuando, até que ele se aproxima ali, ele cai no redemoinho e não pode flutuar mais, ele desce, ele acabou, não tem mais jeito, até que ele pode se manter flutuando indefinidamente até que seja pego por um redemoinho, e aí esse redemoinho eu acredito que seja exatamente ele, porque esse hábito, enquanto a gente está
com ele ali, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, não é hábito. Se a gente continua repetindo, aí a mente transforma isso em algo permanente. Aí a gente está no redemoinho, a gente caiu no redemoinho, não tem mais volta. Acredito que é isso que ele está falando. Não tem mais volta assim, como que diz, nessa oportunidade, dessa vez. Eu acredito em reencarnação e eu acredito que a gente vem e volta 500 mil vezes, quantas for necessário. Quantas a gente vai cair no redemoinho, não sei. Porém, depois que cai, aí fica para a próxima vez, dessa forma que eu entendo. Nesse caso, ele não tem como escapar, pois a força da água o fará submergir. Dessa forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho na água. Então, essa é a forma como você controla as mentes das pessoas, é isso? Sim, como eu já disse algumas vezes, tudo que eu tenho que fazer para ganhar o controle de qualquer mente humana é induzir a alienação. Então ele já explicou ali, ele até que é simpático com o Napoleão Hill, porque ele repete, mas eu acredito que Napoleão Hill está fazendo isso para que nós possamos entender. Pelo que estou entendendo, então, o hábito de alienar-se é o maior risco que a pessoa corre de perder suas prerrogativas ou seus privilégios de pensar em seus próprios pensamentos e moldarem os próprios destinos? Isso e muito mais. Alienar-se é também o hábito pelo qual possuo as almas das pessoas após os seres humanos desistirem de seus corpos físicos. Então, o único meio de um ser humano ser salvo da aniquilação eterna é mantendo o controle sobre sua própria mente enquanto ele está no planeta Terra? Isso é verdadeiro? Olha bem, presta bem atenção nessa pergunta, então. Então, o único meio de um ser humano ser salvo da aniquilação eterna. Essa parte aqui eu não entendo dessa forma. Eu não entendo, mas é só a minha forma de entender. Eu ainda estou longe de entender como é que se entende. Eu me lembro que o professor Hélio Couto disse que se a pessoa ficar muito do lado da sombra, realmente, ela tem 500 mil oportunidades, ela não entende de jeito nenhum, aí então ela se torna uma consciência sem corpo, ela é uma consciência, mas ela é uma bola só ali de uma coisa consciente. Então é isso, mas que possa ser aniquilado. Eu não me lembro dele ter falado de aniquilação, mas é ele que está dizendo aqui. Isso é verdadeiro? O que você afirmou está perfeitamente correto e é a mais absoluta verdade. Aqueles que controlam e usam as mentes escapam da minha rede. Todos os outros acabam em minhas mãos, e isso ocorre tão naturalmente quanto o sol se põe no ocidente. Então, isso aqui, ele explicando então que é dessa forma, é assim, queira a gente ou não, é dessa forma. Então, como é que a gente faz para não estar caindo nas teias dele, tomando conta da nossa mente? É na nossa mente que ele tem vida, porque ele explicou, ele existe sim, mas ele é uma energia negativa, a parte negativa do átomo que constitui tudo. Tudo é feito de átomo e como nós estamos no relativo, há luz e sombras aqui. No absoluto, não, só há luz, só há o bem. Aqui há o bem e o mal e há luz e sombra. Tudo tem o seu reverso. E nesse caso, então, ele é a sombra, ele é a parte negativa do átomo. E aí, aqui nessa dualidade, então, ou a gente está com a luz, ou a gente está com as trevas, ou a gente está com Deus, ou a gente está com ele. E aí, então, ele diz que isso é tão certo quanto, isso ocorre tão naturalmente quanto o sol se põe no ocidente. Ninguém pode, isso é uma outra lei da natureza que ninguém pode ir contra. Não, hoje o sol vai se pôr no oriente. Então, é isso que ele está explicando. Então, eu acredito que dessa forma, talvez essa forma de... ele pega a pessoa nessa nossa realidade.
Isso é tudo que há para saber sobre ser salvo da aniquilação eterna? Por acaso aquilo que você chama de oposição não tem nada a ver com a salvação das pessoas? Eu posso ver que você realmente pensa de forma profunda. A minha oposição, essa força que vocês humanos chamam de Deus, tem tudo a ver com a salvação das pessoas da aniquilação eterna. E é justamente por essa razão que é a minha oposição que fornece a cada ser humano o privilégio divino de poder usar a própria mente. E o Napoleão Hill diz ali no livro Pense e Enriqueça que esse é o nosso único poder. E nesse aqui ele disse o poder de usar a própria mente, o poder de pensar por nós próprios, ou seja, o poder de criar a nossa realidade, porque a nossa realidade é criada de acordo com aquilo que a gente pensa. E ele diz que o outro poder é de controlar o tempo, porque ele diz ali no livro também Pense e Enriqueça que a vida é um jogo de xadrez com o tempo. Se a gente ficar muito tempo ali esperando, sem fazer a nossa jogada, sem fazer o nosso movimento, ele come as nossas peças. Se você usar essa força para manter o controle sobre a própria mente, você acaba se tornando uma parte dela, no momento em que você deixar o corpo físico. Olha aí então. Ele dizendo que Deus dá ao homem a força, o poder de usar a própria mente. Se a gente usa essa força para controlar a própria mente, então a gente passa a ser parte dessa força. A gente entra em fase com o todo, como diz o professor Hélio Couto, e aí quando a gente se passa, no momento que a gente deixa o corpo físico, a gente volta para essa força, volta a fazer parte dela. Se você por acaso negligenciar o uso da sua mente, aí então eu entro e assumo o privilégio de tornar essa negligência por meio da lei do ritmo hipnótico, de tomar essa negligência por meio da lei do ritmo hipnótico. Eu acredito que quando ele fala que quando a gente volta, quando a gente tem o controle da mente, eu acredito que é realmente quando a gente encontrou ali o equilíbrio, quando a gente encontrou realmente a luz, quando a gente entrou realmente em fase com o todo. Mas isso é redundante, foi isso que eu já disse exatamente. Eu não acredito que seja voltar diretamente para Deus a cada vez que a gente vai e volta da roda de Sansara, como falam, das reencarnações seguidas, que todo mundo passa no ritmo natural da evolução. Eu acredito que é como quando a gente entra na escola, a gente começa ali no maternal e vai sair lá no doutorado, talvez, ou alguns vão sair depois da faculdade, ou alguns vão sair, mas aí a gente vai saindo, a gente sai ali no maternal, a gente ainda vai para o pré, depois eu não sei mais como que funciona isso, depois vai para o elementar, para o colégio. No meu tempo era desse jeito, não sei agora. Mas aí a gente não vai direto ali para pegar o diploma e já se tornar profissional. Então eu acredito que seja mais ou menos desse jeito. A gente volta realmente para casa, para o absoluto, depois que a gente realmente concluiu toda a caminhada das reencarnações. É a minha forma de entender. O quanto de uma pessoa você toma conta quando você a possui? Tudo que sobra depois que ela deixa de controlar e usar a sua própria mente. Em outras palavras, quando você ganha o controle de uma pessoa, você toma conta de toda a individualidade dela até o momento em que ela deixa de usar a própria mente? Isso está correto? Essa é a forma como trabalho. O que você faz com as pessoas que você controla antes da morte? O que de útil essas pessoas fazem para você enquanto elas vivem? Eu as uso ou uso o que sobrou delas e depois que tomo conta da mente delas, essas pessoas tornam-se propagandistas e me ajudam a preparar as mentes de outras pessoas para que entrem no hábito da alienação. Então, é aí eu acredito que entra essa crença
que quer que as pessoas tenham tanto medo do diabo, que são as próprias pessoas, são os próprios seres humanos equivocados que são esse diabo que tem forma, porque aqui ele está exatamente dizendo que depois que a pessoa não usa a mente dela, então ele pega o que sobrou dela, porque a pergunta é o que você faz com as pessoas que você controla antes da morte, e aí o que de útil essas pessoas fazem enquanto elas vivem. Então, enquanto as pessoas estão aqui, ele usa então o que sobrou delas, já que elas não estão conscientes, elas não estão no presente, elas não estão tomando conta da própria mente, e aí depois que ele toma conta da mente delas, essas pessoas se tornam as propagandistas dele. E é por isso que a gente vê pessoas capazes de fazer coisas que a gente pensa que é incrível, que é absolutamente difícil de acreditar que seja possível um ser humano fazer isso. Mas por quê? Porque o nível de consciência dele não fez ele entender que ele tinha que tomar conta da mente dele, ele largou solta. Aí então vem essa energia negativa que toma conta da mente dele e o dirige para fazer coisas que a gente acha que é impossível, que não é, a gente não consegue entender como é que uma pessoa pode fazer isso, e é ali aquele momento que a gente julga, aquele momento que a gente diz, essa pessoa deve morrer mesmo, alguma coisa assim. Mas eu acredito que seja se a gente olhar de uma outra forma, a gente deve ter mais compaixão por essa pessoa, porque ela se perdeu, ela não fez o trabalho que ela deveria fazer, que era o simples trabalho de tomar conta da própria mente, tomar conta dos próprios pensamentos, e se perdeu, foi pega, e agora ela é usada para ela se torna propagandista, que ajuda a preparar a mente de outras pessoas para entrarem no hábito da alienação. Você não apenas engana as pessoas destruindo os poderes delas para controlar suas próprias mentes, mas as usa para ajudá-lo no trabalho de emboscar outras? Sim, não deixe passar nenhuma oportunidade. Vamos voltar para o assunto do ritmo hipnótico. Conte-me mais de como essa lei funciona. Mostre-me como você usa indivíduos para ajudar a ganhar o controle sobre outros. Quero saber algo de tal forma que você me mostre a maneira mais efetiva como você usa o ritmo hipnótico. Isso é fácil. A coisa de que eu mais gosto, na verdade, é preencher as mentes das pessoas com o medo. Uma vez feito isso, não encontro nenhuma dificuldade de fazê-la alienar-se. Depois, ela fica presa na minha rede por meio do ritmo hipnótico. Ou seja, ele já disse desde o início do livro, e o Napoleão Hill diz também no Pense e Enriqueça, ele tem até um capítulo ali extra no final dos 13 princípios básicos, que são os 6 temores básicos, que são os 6 temores que ele explica que se a gente tiver um deles, nós não vamos alcançar o sucesso, a gente não vai entender, não vai poder colocar em prática aquela teoria que ele está passando ali, aquela filosofia do sucesso, para alcançar a saúde plena em todos os setores da nossa vida. Então aqui ele dizendo outra vez que é o medo, e ele diz aqui que é o medo que abre a porta da nossa mente para ele. Então primeiro ele usa o medo, ele planta a semente do medo na mente da pessoa, e depois disso ele não encontra nenhuma dificuldade para que ela se aliene, e aí ela fica no ritmo, presa a ele pelo ritmo hipnótico de estar repetindo pensamentos negativos incessantemente. A natureza transforma isso em uma coisa, em uma realidade, e aí pronto, ele caiu no redemoinho. Que tipo de medo humano melhor serve ao seu objetivo? O medo da morte. Por que o medo da morte é sua arma favorita? Porque, na verdade, ninguém sabe, e de acordo com as leis naturais do universo, ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte. Essa incerteza causa arrepios em todas as pessoas. Eu discordo dele porque eu acredito que quando a gente está em fase com o todo, quando nós sabemos que nós temos uma centelha divina dentro de nós sabemos que nós somos imortais, nós sabemos que o que morre nessa nossa realidade, depois dessa nossa existência, nessa realidade dual, nessa realidade do relativo, é o corpo.
É o corpo que vai ser transmutado em outra matéria, porque nada se extingue, nada termina. Mas é o corpo que morre, o restante, espírito, alma e todo o pacote mental, todos os outros corpos, esses não morrem. E aí eu acredito que quando a pessoa tem essa certeza, ela está fora disso aqui que ele diz, que na verdade ninguém sabe com as leis naturais. Eu não tenho, não posso dizer de onde é que eu vim, para onde eu vou com absoluta certeza, mas absoluta certeza de que eu sou imortal, e isso com certeza eu tenho. Se for, eu até plageio aqui o próprio Napoleão Hill, quando ele fala de uma outra coisa, que ele diz que mesmo ele prefere estar errado, mas está na luz, do que estar certo e estar na escuridão. Então é dessa forma que eu penso. Eu acredito sinceramente que ter medo da morte é não ter entendido que aqui é uma passagem, que a vida realmente não é aqui é uma passagem de aprendizado para se melhorar e poder aproveitar melhor a vida. Essa incerteza causa arrepios em todas as pessoas. As pessoas que se deixam tomar conta, pelo medo, qualquer tipo de medo, recusam-se a usar as mentes e começam nesse momento a alienar-se. Eventualmente, elas alienam-se no redemoinho do ritmo hipnótico, do qual poderão nunca escapar. Aí ele fala então do redemoinho, quando ele deu o exemplo ali daquela coisa que fica flutuando na água e cai no redemoinho. Então você não se preocupa com o que os líderes religiosos pensam ou falam de você quando eles falam da morte? Não. Contanto que eles digam alguma coisa. Se as igrejas parassem de falar de mim, a minha causa sofreria um grande revés. Olha, gente, ele é bem interessante, né? Porque com certeza eu posso dizer, eu nunca ouvi tanto falar dele como quando eu frequentava uma igreja. Todo o ataque feito contra mim, na verdade, aumenta o medo nas mentes de todas as pessoas que são influenciadas por esses líderes. Como você pode ver, a oposição é a coisa que mantém algumas pessoas longe da alienação, considerando-se que essas pessoas não se deixam dominar pelo medo que provém delas. Então aqui é a resposta dele, gente. Todo o ataque feito contra mim, na verdade, aumenta o medo na mente de todas as pessoas que são influenciadas por esses líderes. Porque se a gente tem que atacar, se a gente tem que estar o tempo todo ali, como que fala, um olho um olho fechado, outro aberto, uma coisa assim, a gente não confia. É como ali no livro da Catherine Ponder, que ela dá o exemplo de uma mulher que estava pegando fogo do lado da casa dela, mas ela confiava em Deus, aí ela foi dormir. Quando ela acordou de manhã, tinha apagado. Então, se a gente está dando tanto poder assim a esse que a gente determinou que é a contrapartida de Deus, então é porque a gente não confia inteiramente em Deus. E aí é por isso que ele está dizendo aqui, então, que como você pode ver, a oposição é a coisa que mantém algumas pessoas longe da alienação. Então, gente, eu concluo aqui essa primeira parte do 5º capítulo, então, do capítulo 6, que é o ritmo hipnótico, onde ele explica, então, como é que ele usa essa lei do ritmo para estar fazendo as pessoas se alienarem, ele explicando que tudo passa pelo medo e tudo passa também pela pessoa que não aprendeu a pensar por ela própria, e ele explicando também que quanto mais a oposição dá força para ele, mais ele tem cacife para ganhar as mentes das pessoas. Então, gente, eu vou concluir aqui, agradecendo muito vocês que vieram comigo até aqui e convidando vocês, se vocês estiverem gostando, convidando vocês para curtirem também o vídeo, passar para alguém que vocês acreditam que vai gostar também, que vai aproveitar, para quem vai fazer alguma diferença essa mensagem do Napoleão Hill.
E se vocês também quiserem se inscrever no canal, vou ficar super feliz. Se for leve, faça isso, sim. Eu agradeço muito antecipadamente. Se quiser deixar uma mensagem também, me dá a sua opinião, diz como é que você está entendendo, se essas interferências que eu tô fazendo, se você concorda ou não, tá bom? E aí eu te agradeço muito e espero encontrar com você para o próximo vídeo, tá bom? Para a continuação então desse capítulo. Obrigada, até lá, tchau!